A reação de Lira à operação da Polícia Federal contra sua ex-assessora. Na verdade, seria a falta de reação de Lira, né? Por quê? Porque ele fingiu que não é com ele. Porque até então o alvo da operação, teve uma operação da Polícia Federal hoje, e o alvo da operação foi a esposa de Arthur Lira, né? A esposa não, perdão, estou falando bobagem aqui, que eu me distraí olhando aqui um comentário, foi a assessora do Arthur Lira. Mas era esse comentário que me distraiu, a Demaria Alexandre, quando o povo sai às ruas, a rataria recua, domingo dia 14, Busto de Tamandaré, João Pessoa, Paraíba, Fora Mota, Congresso Inimigo do Povo. Muito obrigado, Alexandre Ademaria. E é isso mesmo, quando o povo sai às ruas, a rataria recua. E é isso que a gente tem que fazer nesse domingo, dia 14, ir para a rua e garantir que nós vamos acabar com esse negócio de um Congresso que parece que está descolado da realidade do Brasil, né? Que pauta as políticas de costas para o brasileiro, sem nem ouvir quais são os verdadeiros anseios do brasileiro. Mas, enfim, o Arthur Lira deu esse migué hoje porque, Centro de Distribuição de Emendas da Câmara foi alvo de buscas da Polícia Federal. O que a Polícia Federal descobriu a mando do Flávio Dino? Sim, porque o Flávio Dino é o relator desse inquérito que está investigando o desvio de dinheiro de emenda parlamentar. E isso está tirando o sono de muitos deputados e senadores que se esbaldaram no tempo do orçamento secreto e agora estão tendo que justificar o dinheiro e não tem como justificar. E se não justificar, o que acontece? Vai para a cadeia, vai responder processo por desvio de emenda, por peculato, que é o roubo do dinheiro público. E aí existe um lugar dentro da Câmara que era considerado o centro de distribuição das emendas. Que lugar era esse? O gabinete do Arthur Lira, quando ele era presidente da Câmara. Então, a assessora dele, que é essa moça aqui, Mariângela Fialec, ela operava todo o esquema de enviar dinheiro para o Estado, para o município, receber os pedidos do deputado, porque é o seguinte, o Arthur Lira controlava com mão de ferro o orçamento secreto. E ele dava dinheiro, liberava dinheiro para os aliados dele. É por isso que ele formou uma bancada do Lira, que vota com o Lira, que faz tudo que o Lira manda, por conta da distribuição de emendas parlamentares. E aí hoje a Polícia Federal, era aniversário dela, ela estava preparando, comprou um bolo, né? Comprou umas bexiguinhas, chamou o pessoal para poder comer o bolo no gabinete. Qual foi o resultado disso? Ex-assessora de Lira é alvo da PF no dia do seu aniversário. Ao invés de chegar os convidados para cantar parabéns, para trazer um presentinho, chegou a Polícia Federal com um presente de grego para ela, e ela teve que aguentar essa, né? Porque eles levaram, foi na casa dela, foram no gabinete, e eles levaram documentos, computadores, pendrives, anotações de cadernos, tudo isso, para poder averiguar o celular dela, né? E aí o celular dela vai ter coisa, o que vai ter de conversa nesse celular com o deputado, que provavelmente vai entregar todo o esquema, e isso vai respingar feio no Arthur Lira, né? Desvios de ex-assessora de Lira farão batata de muita gente assar, segundo o Josias de Souza do UOL, porque ele está falando justamente isso, que vai descobrir todo mundo que recebeu dinheiro, para onde que mandou esse dinheiro, e aí não descobre o quê? Como usou esse dinheiro? Isso aí não tem como. Por quê? Porque eles desviaram. E como não prova onde usou o dinheiro, vai dar problema. Ah, mas vai dar problema. Por que você acha que tem 8 pedidos de impeachment pro Flávio Dino? O cara acabou de virar ministro do Supremo Tribunal Federal, já tem 8 pedidos de impeachment contra ele. Por quê? Porque ele está investigando as emendas. Ele está investigando os deputados ladrões de dinheiro público, né? E eles estão preocupadíssimos porque não tem para onde correr. Porque eles já gastaram o dinheiro, já fizeram o desvio e não tem como justificar para onde foi esse dinheiro, porque esse dinheiro foi destinado sem obra preparada, definida, clara para ele. Então vai dar muito ruim para muita gente. A atuação de ex-assessora de Lira com emendas parlamentares foi detalhada em depoimentos de parlamentares. Veja trechos, matéria do Globo. O que acontece? Foram 8 deputados que prestaram depoimento para a Polícia Federal. A maioria de direita,
e de ultradireita. Só dois de esquerda, dois. O resto tudo de direita. União Brasil, PL, PSD, só a partir do centrão e da direita. Né? Eles prestaram depoimento para a Polícia Federal e contaram como é que era o esquema. E eles falaram, é porque a Tuca que cuidava disso, tudo é a Tuca para lá, a Tuca para cá. Tuca é o apelido da assessora do Arthur Lira. Ela não é mais assessora do Arthur Lira. Ela saiu do gabinete, depois que ele deixou de ser presidente da Câmara, e foi para a liderança do Partido Progressista, que é o partido do Arthur Lira. Então ela está na liderança do partido agora, trabalhando como assessora, e segundo o que levantou a Polícia Federal, fazendo as mesmas coisas, porque o Arthur Lira não perdeu o controle das emendas depois que ele deixou de ser presidente da Câmara, e isso a própria investigação da Polícia Federal aponta. Um dos deputados que prestou depoimento foi o Glauber Braga. Por que você acha que o Arthur Lira fez de tudo para caçar o mandato do Glauber Braga? Porque o Glauber Braga entregava, contou todos os detalhes do esquema fraudulento de desvio de emendas, falou quem fez, onde fez, qual a prefeitura que recebeu o dinheiro, enfim, ele fez um levantamento muito minucioso no mandato dele, da destinação dessas verbas, e aí apresentou isso para a Polícia Federal como denúncia. Outro deputado que também prestou depoimento disse que inclusive foi pressionado e levou bronca do Arthur Lira. Olha lá, DCM, Diário do Centro do Mundo. Deputado disse que foi pressionado e levou bronca de Lira ao questionar emendas. Era o presidente de uma comissão, é o deputado José Rocha, esse deputado aqui, ele é do União Brasil da Bahia, ou seja, deputado de direita, aliado do Arthur Lira. Lembrando que o União Brasil, o partido dele, está coligado com o PP, formaram uma federação. Então, o partido do Lira e o partido desse deputado aí estão, coladinhos, juntinhos. E o que esse deputado falou? Ele era presidente de uma comissão, e aí o que o Dino determinou para acabar com o orçamento secreto? Não, porque agora tem as emendas de comissão. Então, por exemplo, comissão de infraestrutura, comissão de saúde, comissão de educação, comissão de transportes, tem comissão de tudo quanto é área que você imaginar, comissão de ciência e tecnologia, e essas comissões ganharam o direito de indicar emendas. Só que como é a comissão que indica emendas, é todo mundo. Então você precisa saber quem que pediu esse dinheiro. E como é que decide isso? Como é que descobre isso, melhor dizendo? Por meio da ata, porque na reunião, quando o deputado levanta a mão e fala, manda para mim 1,5 milhão para o município tal, porque eles vão construir uma ponte lá, uma pinguela, porque 1,5 milhão é uma pinguela, né? Vou construir uma pinguela lá, manda esse dinheiro para mim, isso consta em ata. Olha, o deputado fulano de tal pediu 1,5 milhão para o município tal, isso consta em ata, né? Só que o que acontece? No final do mandato do Arthur Lira como presidente da Câmara, ele suspendeu as reuniões de comissão, então não podia acontecer as reuniões, e se não tinha reunião, eles também não decidiam o que fazer com o dinheiro. E aí o Arthur Lira decidia, já que eles não decidem, decido eu, né? E mandou o presidente da comissão fazer os documentos necessários para encaminhar esse dinheiro. O presidente da comissão falou, isso vai me dar problema com o Flávio Dino. Vai dar problema porque está investigando essa história, como é que eu vou passar para frente isso sem identificar o autor da emenda, que é justamente a regra que o Flávio Dino determinou que a gente tem que seguir. E aí ele falou, não vou não. O Arthur Lira passou a mão no telefone, ligou para ele e falou, o que você está pensando? Você está criando dificuldade aí por quê? Você está atrapalhando o nosso negócio. Deu uma bronca nele e passou por cima dele e indicou as emendas assim mesmo. Então, assim, essa informação mostra que, obviamente, a PF diz que o orçamento secreto perdura mesmo com a saída de Lira da presidência. Por quê? Porque essas emendas de comissão continuam sendo enviadas nesse esquema, sem ata, sem indicação de quem pediu dinheiro. E também tem indicações mais claras, porque assim, pegaram o mordomo, né, que é a assessora do Arthur Lira. Tem que pegar o patrão agora. Dino diz que há fortes indícios de que ex-assessora de Lira operava orçamento secreto sob ordens dele. A Mariângela Fialec teria feito tudo isso porque, segundo o Flávio Dino apontou na decisão dele, o Arthur Lira mandava e ela obedecia, né? É assim que funciona o esquema. E aí
o Arthur Lira vai se enrolar muito forte, muito grandão nesse caso. Porque vocês lembram do kit de robótica? Ele mandou dinheiro para comprar um kit de robótica numa escola que não tinha nem banheiro, não tinha saneamento básico. E aí, mas tinha kit de robótica, que nunca foi usado para os alunos, porque não tinha internet na escola, não tinha computador na escola, como é que vai usar o kit de robótica? Não tinha como. Então, assim, esse é um dos casos escandalosos que surgiram com o orçamento secreto, mas muitos outros surgiram também. O Dino estima em quase R$1 bilhão que teriam sido desviados de 964 emendas parlamentares. Essas emendas parlamentares envolvem mais ou menos 94, 95, 96 deputados, não tenho o número exato aqui de cabeça, mas é 90 e poucos deputados que estão enrolados com essa investigação. Ou seja, de cada 5 deputados federais, 1 está enrolado com um desvio de emendas parlamentares, e o Flávio Dino está botando para quebrar em cima de todo mundo, e é por isso que está todo mundo com medo. E o Arthur Lira deve estar se tremendo todo a essa altura do campeonato, porque Polícia Federal independente, Polícia Federal que investiga sem interferência do governo, é outro papo, né? São outros 500. Nenhum delegado da Polícia Federal foi transferido de cidade, foi tirado do cargo, porque está fazendo investigação em cima de peixe graúdo. A Polícia Federal está funcionando normalmente, do jeito que tem que ser, sempre, né? Enfim, Flávio Dino botando para quebrar e colocando as coisas nos seus devidos lugares em relação ao orçamento público, que deve ter transparência, a rastreabilidade. O que é rastreabilidade? É você saber exatamente quem pediu dinheiro, para onde esse dinheiro foi mandado e no que esse dinheiro foi usado. Isso é os princípios da transparência e da rastreabilidade do dinheiro público, e tem que ser assim mesmo.